O segredo será revelado, ele é o Sara Tudo gratuito, o Detox Trio, o jejum, eu vou te ensinar nesse vídeo, vem? Esse remédio é o jejum, jejum. Ele melhora o seu cérebro, melhora a saúde intestinal, ele faz uma limpeza e uma reparação celular, além de emagrecer, que é o que a gente mais tem interesse, não é verdade? Então, ele, além de desinflamar o seu cérebro e o seu corpo, ele ajuda nos processos de emagrecimento, ele melhora a sua conexão com o Pai Celeste, com Deus, e ele melhora também as suas emoções. Sabe aquilo tudo que está um turbilhão aí, ou aquele vazio na alma que você não consegue preencher? O jejum vai te ajudar com isso. Então vamos falar sobre jejum nesse vídeo. O que eu te indico? Que você comece de jejuns curtos, que você beba muita água, e o principal de tudo, que você tenha uma orientação médica. Se você tem, por exemplo, questões de diabetes, de hipertensão, sei lá, de repente você tem câncer, alguma doença assim mais grave, é importante que você tenha uma recomendação, uma orientação médica. Mas se você é uma pessoa saudável, você pode fazer esse jejum do jeito que eu vou te indicar aqui. Então, você comece por processos curtos, bebendo muita água, saindo de tudo que te distrai, eliminando todas as distrações. E esse jejum eu chamo de detox tree. Por que detox tree? Ele vai desintoxicar o seu corpo, a sua alma, então corpo, alma, e vai te melhorar o seu espiritual. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos e da razão. E eu vou te ensinar em que parte do jejum desse detox tree você vai limpar a sua alma e o seu espírito, porque o seu corpo, eu tenho certeza que você já sabe como é o processo, mas eu vou te dar todo o processo, todas as formas, tudo que vai acontecer com você durante esse jejum, eu vou te falar, para que você já tenha uma prévia do que vai acontecer, de todos os benefícios que você vai ter com esse remédio natural, gratuito e que ninguém aí fora quer te ensinar, sabe por quê? Porque você não vai gastar dinheiro com remédio, você não vai gastar dinheiro com comida, e o que mais o capitalismo quer é que você gaste dinheiro. Então, por isso que ninguém te conta esse segredo que eu vou te revelar nesse vídeo. Fica até o final. Já se inscreve se você não é inscrita para você não perder nenhuma das informações daqui para frente, vem? Então, quando você começa o seu jejum, o seu corpo começa a gritar por comida, certo? Certo. Pode te dar tontura, pode te dar fraqueza, pode te dar dor de cabeça, pode te dar náusea, pode te dar tantas coisas, mas tudo isso de ruim que te dá nem se compara aos benefícios que você vai ter. Primeiro, o jejum começa a acelerar o seu processo de queima de gordura. Ele vai usar toda a glicose que você tem, porque já que não está entrando comida, ele vai começar a comer a glicose, certo? Ele vai transformar toda a sua gordura que está aí armazenada em energia, ou seja, sua pochetezinha, sua gordurinha que está toda acumulada, ela vai começar a sumir durante esse processo. Isso não é demais? É demais, não é? Vou te dar uma dica muito importante. Se você não controla o seu estômago, automaticamente você não controla a sua mente, e a sua mente, ela é a líder de todas as ações. Se você não controla o seu estômago, você não controla a sua mente, você também automaticamente não controla as suas emoções. E uma pessoa que não controla as emoções é uma pessoa totalmente dependente emocional, é uma pessoa que vai ficar à mercê o tempo inteiro de pessoas narcisistas, de pessoas manipuladoras, de relacionamentos tóxicos que fazem mal. Por quê? Você não consegue controlar você mesma. Como é que você vai controlar os outros? Para que eles tenham você e vejam você como uma pessoa de autoridade, de importância. Então comece a jejuar. Agora. Então, olha só, eu vou falar vários benefícios do jejum antes de falar como é que você vai fazer esse jejum, ok? Bora lá. Eu tenho uma lista gigantesca que é impossível de se gravar na mente. Eu vou dar uma lida em algumas coisas que eu for passando e algumas outras coisas eu vou falar de cabeça. Mas primeira coisa que eu vou falar para você é que o jejum, na minha vida, abriu
portas que eu nunca tinha visto. Ele ampliou os horizontes. Ele trouxe bênçãos. Ele destravou um monte de bênçãos que estava tipo travada. Jejum destravou bênçãos. O jejum destravou a minha mente. O jejum destravou o meu emocional. E olha só o que mais. Jejum abre portas, abre a sua mente, que a sua mente é a líder de todas as coisas. Ele coloca um ponto final em muitas situações, em muitos ciclos que você estava pondo vírgula e continuando, e está te doendo, e você está carregando essa mala de ciclos emocionais que doem, que viciam, que te fazem mal, que te atrapalham. Então, o jejum vai colocar um ponto final nesses ciclos de dependência emocional que você estava pondo vírgula. Destrava a bênção, aumenta a sua conexão com Deus, aumenta a sua sensibilidade espiritual. Não é sobre religião, é sobre sensibilidade e crescimento espiritual. Esse detox tree, que é o jejum que eu vou te ensinar. Ele previne diabetes tipo 2, por quê? Ele melhora o índice glicêmico, ele respeita o seu relógio biológico. A gente tem o ciclo circadiano, que é o ciclo que avisa para a gente quando está na hora do sono, quando está na hora de acordar. A maior parte do jejum que a gente vai fazer, quando é um jejum prolongado, que é o caso que eu faço, a gente vai passar dormindo. Então, você está renovando as suas células, você está reestruturando toda a sua composição celular enquanto você dorme. Então, o jejum, ele também, por isso, controla o seu ciclo circadiano, o seu ciclo de sono, ele melhora o seu sono. O que mais? Ele purifica o seu corpo e a sua mente. Além de prevenir da diabetes, ele derrete toda a gordura abdominal. Olha que beleza! Gente, que maravilha! Quem é que não quer derreter essa pochete? Simples, gratuito, fácil de fazer. Na verdade, fácil não é, né? Porque a gente é viciado em comida. Você é viciado em comida. Você é viciada naquela droga pior de todas que tem, que é o açúcar. E eu também sou. É uma luta diária contra isso. É um dia de cada vez? Exatamente isso, um dia de cada vez. Ele é simplesmente o sara tudo gratuito que eu coloquei na capa desse vídeo. Por que ele sara tudo? É o melhor remédio que eu conheço. É o melhor de todos os remédios que eu já vi na minha vida. E o sara tudo por quê? Muitas pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, que fazem aí processos terapêuticos, muitas pessoas aderem ao jejum porque ele faz a renovação celular, ele te dá mais vigor, ele diminui as taxas de como é que se fala? Aquelas coisas de triglicérides, de colesterol, todas as taxas ruins que você tem aí, o jejum diminui. E olha o que mais que ele faz, ele reduz as inflamações. Porque se ele vai acabando com a gordura e o açúcar que você tem, automaticamente ele vai te desinflamando. Porque o açúcar é o maior de todos os agentes inflamatórios que eu já vi na vida. Isso eu estou falando comprovadamente, tá? Eu me formei em neurociência também da aprendizagem do desenvolvimento. Então eu sei que muito do que a gente come diz respeito a quem nós somos. O nosso corpo, ele espelha tudo aquilo que a gente manda para dentro. E é assim comigo, e eu tenho certeza que é assim com você também. O que mais que eu anotei aqui? Então, ele é o melhorador de tudo, até da nossa saúde cardiovascular. Seu coração vai ficar muito mais saudável nesse processo de jejum que eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Então, vamos começar falando sobre o jejum de poucas horas. Você vai passar 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas horas você quer passar jejuando, mas você vai começar com de poucas horas, tirando pouca coisa, e quando você for se acostumando, você vai ampliando, tá bom? Você vai aumentando a quantidade de horas e tirando mais coisas. Eu te aconselho tirar primeiro os doces. Você vai estabelecer quantas horas de doce, sem doce você vai ficar. Nesse momento, você vai orar mais, você vai se abster de todas as distrações, principalmente das mídias sociais. Quando você chegar ao jejum de pelo menos 8 horas, algumas coisas importantes vão acontecer com você.
Então, olha, eu fui buscar em comprovações científicas o que eu estou falando, certo? Eu vou deixar algumas comprovações aqui em cima para vocês. O corpo digere e absorve os nutrientes a partir das 8 horas, usa a glicose como principal fonte de energia. Então, você vai diminuir o açúcar do seu corpo, que você já tem aí armazenado, a partir das 8 horas que você estiver em jejum. Então, vai aumentando, vai criando essa cultura, essa disciplina do jejum, porque a partir das 8 horas você vai começar a ter muito mais benefícios do que essa agonia pela fome que você está sentindo. E se você conseguir chegar a 12, a 14, a mais horas, o que será que pode acontecer? Vamos ver? Comprovado cientificamente, o corpo esgota a glicose e armazenada no fígado e nos músculos. Então, quando ele esgota essa glicose, ele entra num processo que a gente chama de cetose. É uma cetose leve. O que é? As fraquezas e as dores de cabeça podem acontecer, tá? Porque o seu corpo começa a gritar por comida, por açúcar, por gordura. E aí, você começa a fazer essa renovação, essa regeneração celular. Porque, falando bem simplesmente, é como se as células boas começassem a comer as células ruins e você fosse renovando tudo que você tem aí dentro. O jejum de 24 horas, por exemplo, que é aquele jejum profundo, você tem que estar assim muito acostumada, estabelecida nessa cultura do jejum para fazer, tá? Mas os jejuns mais prolongados, ele aumenta a produção dos corpos cetônicos, que é o combustível para o cérebro. Vou deixar tudo aqui para vocês as informações da área médica, tá? Ele queima gordura intensa, essa gordura que é mais difícil, tipo essa da pochete, que nunca sai nem com 500 abdominais. Esse jejum mais prolongado vai começar a queimar. De 36 a 72 horas acontece a autofagia, que é a limpeza celular, a melhora da saúde metabólica e a redução maior das inflamações mais profundas. Quando você tem aquela alergia que te inflama o corpo todo, que te dói as articulações, que você vive com a garganta ou com o ouvido inflamado, você vive com dor no intestino, essa inflamação ela vai começar a sumir com jejuns mais prolongados. Aqui eles dizem de 36 a 72 horas de jejum, mas como eu disse, você está começando, você está criando essa cultura do jejum. Não vai direto para 3 dias de jejum, que você vai morrer. Você pode morrer. Uma coisa importante a dizer para você é: sempre beba muita água. E se sentir algo mais do que fraqueza e dor de cabeça, procure uma orientação médica. Não se esqueça disso. Então, até agora, eu só falei sobre a parte do corpo. Mas eu não disse que esse jejum é o jejum do Detox Tree? O Detox Tree, ele é corpo, alma e espírito. E aí, agora que a gente já falou do corpo, eu vou falar da alma. A alma é a sede dos sentimentos, das emoções. A alma é onde fica o seu racional, seu pensamento, seu jeito de ver a vida, seus padrões de funcionamento estão na alma. E a alma, como é que você vai tratar durante essa parte que você tirou a comida? Você vai eliminar todas as distrações, principalmente as mídias sociais, o celular, tira. Deixa só para atender ligações importantes. Não fica assistindo esses noticiários aí que só vão te deixar para baixo. Você vai sair das rodas de fofoca, de conversa, de diz-que-me-diz-que. Você vai buscar momentos de silêncio, de contemplação, momentos em que você vai treinar a respiração mais profunda, você vai buscar o seu próprio eu, você vai buscar equilíbrio, você vai buscar meditação, você vai buscar um alinhamento de você com você mesma. Você vai ficar em silêncio, você vai colocar uma música clássica instrumental para ouvir, você pode colocar louvores para você ouvir. É um momento em que você vai calar todas as vozes externas e ouvir a sua voz interna. Aí você vai tratar a sua alma, certo? E vamos para a parte final do nosso Detox Tree, que é a parte que vai falar sobre o espiritual. Como é que você vai fazer para tratar o espiritual nesse detox?
Olha só os benefícios que tem só no espiritual. Fortalece a sua conexão com Deus, promove a autodisciplina, você aprende a se autogovernar, a ter domínio próprio, a entender quem é você e até onde você pode ir, as suas fraquezas, as suas virtudes, as suas fortalezas. Você aprende no jejum. Isso é espiritual. Você promove a autodisciplina, a purificação da sua alma, porque você sai das distrações, das rodas de conversa e você busca o seu eu. E o seu eu você vai entender que é o seu espírito. E o seu espírito é o fôlego de vida que Deus soprou nas suas narinas quando ele te deu vida. Olha como é profundo isso. Você aumenta a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para sentir no seu coração, na sua alma, a voz de Deus. Quando você está sem comer, você mostra para Deus o seguinte, você diz para Deus o seguinte: Pai, estou fazendo um esforço maior porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu me abstive de tudo que tem no mundo, porque eu quero canalizar a nossa conexão profunda. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele ajuda a resistir às tentações do mundo. Você vai resistir não só a comida, você vai resistir distrações, você vai resistir coisas que te fazem bem para a sua carne. O que é carne? Carne é uma junção da alma e do corpo. Alma são suas emoções e corpo é tudo isso físico que a gente abstém quando a gente está comendo. Olha só, o que mais? Então, você vai resistir a tentações, vai quebrar os seus hábitos negativos, que são hábitos negativos, eu falei desde o começo. Comer demais, comer por prazer, comer para diminuir a dor emocional. Tudo isso é hábito negativo. Distrações demais, é olhar toda hora no celular ao invés de estar falando com Deus ou pensando nas coisas que você realmente precisa, cuidando da sua família. Quando você está nas mídias sociais, quando você está aí só rolando o dedo no feed, automaticamente você está deixando de cuidar de você, você está aumentando esse ciclo vicioso de dopamina tecnológica, você está deixando de ficar com seus filhos, com seu esposo, com a sua família. Isso é vício. Isso é um vício negativo, isso é um ciclo vicioso de coisas negativas para você. Isso tudo é espiritual também. Nós somos o espiritual. O que mais? Ele intensifica a sua oração, porque você no Detox Tree vai lembrar que tem que ter períodos em que você vai orar, em que você vai buscar a Deus, em que você vai falar com o Mestre. Você cultiva a empatia e humildade. Se você está abstendo de todas as coisas que te agradam nesse mundo, automaticamente você está entendendo que as pessoas precisam de você, que se doar, que fazer a obra não é tão simples. É mais simples do que parece. É deixar você mesma e enxergar o outro, já que você só se amou, só se cuidou, só veio aí suprindo suas emoções, comendo, cuidando de você. Agora você está abstendo de tudo isso, você está criando empatia, altruísmo, enxergando mais o outro, porque você se anulou um pouquinho durante esse, durante esse momento de detox free, de jejum. E o jejum ele te deixa mais parecida com Jesus. Essa é a parte mais importante do nosso detox free. Jejum, ele vai te alinhar espiritualmente, ele vai alinhar o seu corpo com o que é saudável, ele vai alinhar a sua mente, as suas emoções vão ficar mais equilibradas, e o jejum, ele vai te intensificar na conexão com o Pai Celestial, te deixar mais parecida com Jesus. Jesus é a linha principal de todo esse detox free. E se você ficou até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outras mulheres que querem crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e criar inteligência emocional e se desenvolver. Se você ficou até aqui, um beijo, Deus te abençoe, faça o detox, não se esquece de voltar aqui e deixar os seus comentários. Escreve aí, já digita para mim, eu vou fazer. Beijo. Tchau, tchau.